Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais um encontro técnico, a sua aula técnica de número 33 de 2014. Eu, professor Scopino, estarei com vocês abordando mais um assunto: gerenciamento eletrônico, mais sistemas, mais sinais de entradas, para entendermos cada vez mais e melhor como funciona o gerenciamento eletrônico hoje do Voyage 1.0 Flex. Então, um alô aqui ao pessoal linkado na aula ao vivo: Alessandro Tomás, Luizinho de Estiva, a Macton, Antônio Mendes Dutra, Alto Rafim, Oficina O Aloísio, também está linkado, Cleiton Costa, Anísio Halber, Marcos Gutierrez, Wilton Carr, Rodrigo Diegues, entre tantos alunos linkados aí de ponta a ponta no Brasil, em mais uma aula técnica aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico. Vamos lá então, dando sequência a este treinamento. Na aula de hoje veremos o sistema de injeção eletrônica aplicado no Voyage 1.0 Flex. Então, o veículo, mesmo um veículo ainda novo, um G5, vamos dizer assim, um geração 5, motor Flex 1000, aula número 7, sensor parte 4. Ou seja, continuando com o nível de aprendizagem e conhecimento para todos vocês, nossos alunos aqui do Universo do Mecânico. Bom, vamos lá ao tema desta aula. Primeiro, aula passada, falei sobre os dois sensores lambdas, detonação e VSS aqui do Voyage, Então, temos dois sensores lambdas, os sensores de oxigênio, que informam para a ECU a quantidade de oxigênio antes do catalisador, a quantidade de oxigênio depois do catalisador. Importantes sinais para a ECU adequar corretamente a mistura. A relação ar e combustível é fundamental com o sinal do sensor lambda 1 e ainda com o sinal do sensor lambda 2 temos um controle do oxigênio lá na saída dos gases de escape. Então, a sonda 1 oscila o sinal de 0,1 a 0,9 volts. Tem que sempre estar alternando, entre rico e pobre. 0,1 a 0,5 pobre, 0,5 a 0,9 rica a mistura. Já a sonda depois do catalisador, ela tem que estar mais fixa, próxima aí 0,2, 0,4 volts. Ou seja, sempre temos que ter mais oxigênio no escapamento para justamente oxigenar o catalisador. O catalisador, para fazer as conversões, tem que trabalhar com oxigênio, tá? Portanto, a sonda 2 ela é vital para aumentar a vida útil do catalisador. Então é muito importante a sonda lambda 2 para manter o catalisador em ordem, com a vida útil em ordem e prolongar a sua vida útil. Fundamental. Também falamos sobre o sensor de velocidade do veículo e ainda sobre o sensor de detonação. Isso mesmo, o sensor que mede as vibrações, as detonações do motor para a ECU adequar a ignição. Então, na aula passada, vimos o quê? Sensores lambda, que tem tudo a ver com a definição da relação AF, ar-combustível, voltada mais para álcool, e vimos o sensor de detonação, que tem tudo a ver para adequar a relação AF, ar-combustível, para a gasolina. Então temos o quê? Dois componentes pós-queima influenciando diretamente no funcionamento e adequação da mistura da relação ar-combustível, relação AF. Lembre-se, são dois componentes pós-queima.
Não é assim, o sinal de entrada chegou e... Não, é pós-queima, é depois da combustão. E isso vai fazer com que o sistema já corrija já para a próxima rodada. Ou seja, já corrige para a próxima rodada de ignição, de injeção, já faça a correção. E a ECU tem um sistema SFS, né, que é o sistema Flex, ela vai definindo esse número do AF. Mais próximo a 13,2, temos um AF gasolina. Mais próximos a 9, temos um AF para álcool. Um intermediário seria aí em torno de 10,5, 11. Ou seja, 11 teremos o quê? Uma mistura praticamente 50-50%, meio a meio. Então o módulo vai adequando essa relação AF, principalmente com base nesses dois componentes. Sensor lambda, sensor de detonação. Então, sempre muita atenção nesses componentes, ok? Bom, aula de hoje, aula 7, sistema IAW 4GV, sensor parte 4. Iremos abordar dois sensores que são duplos. Sensor do pedal do acelerador, que é uma peça só, mas temos duas respostas. Sensor de posição da borboleta aceleradora, também é uma peça só, mas temos duas respostas. Então, são dois sensores duplos, cada um com a sua particularidade, um dentro do carro, um lá no motor, e vamos então abordar esta dupla de sensores duplos, né? Tanto pedal quanto borboleta são duplos. Vamos lá. Introdução. Em nosso último encontro sobre os sinais de entrada, veremos como a ECU recebe o sinal de intenção do condutor e da posição da borboleta aceleradora. Pessoal, essa palavrinha intenção é fundamental. Pensem, intenção. Quando você fala da intenção, a vontade, o que ele quer, ele quem? O condutor. A intenção é o sinal do pedal do acelerador. E o sensor de posição da borboleta já é de acordo com a posição da borboleta, que é efetuado pela ECU, né? Veremos isso em atuadores. Então, o sensor do pedal demonstra a intenção, o sensor da borboleta demonstra o quê? A posição que o módulo está comandando a borboleta. Porque ali é um atuador e sensor. Conforme a ECU, né, movimenta a borboleta, o sensor vai estar avisando a ECU. Ok? Então vamos lá ao Voyage 1.0 Flex. Boa aula a todos. Na telinha, o veículo Voyage, né, 1.0. Vamos já à nossa diagramação. Hoje, última aula de sensores. Vamos lá. Sensor de densidade, rotação em PMS, temperatura do motor, lambda, detonação, fase, posição do pedal, posição da borboleta e o VSS. Então, hoje fechamos aí com asterisco todos os sinais de entrada, né? Ao falar do pedal e da borboleta. Bom, aula que vem já começa, né? Os atuadores, os comandados pela ECU. Quem são eles? Ar-condicionado, eletroinjetor, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível, partida frio, imobilizador e, claro, o conector de diagnose. Então vamos lá aos detalhes dessa última aula sobre os sinais de entrada. Para os cálculos da intenção do condutor, o sinal de posição do pedal do acelerador é fundamental, ou seja, por este simples sensor é possível adequar a abertura da borboleta seguindo o torque. Espera aí.
O que tem a ver uma coisa com a outra? Explico para vocês. Normalmente, os sistemas que não têm cabo de acelerador, sistemas, né, com corpo eletrônico, pedal do acelerador eletrônico, eles são meio que um repeteco. Conforme eu piso na borboleta, a ECU abre, né, conforme eu piso no acelerador, a ECU abre a borboleta. Meio que direto isso, tá? Mas passa pela ECU. Nesse sistema da linha Volkswagen é diferente. Você pisa no acelerador, o sinal vai para a ECU e a ECU comanda a borboleta. Até aí tudo igual, só que ela comanda a borboleta sempre favorecendo o melhor torque do motor. Ou seja, não é só uma simples abertura da borboleta, é uma abertura para levar a curva de torque do motor o mais alta possível. Então teremos o quê? Uma forma de trabalhar bem interessante. Como assim? Ele segue a curva de torque, porque isso está gravado na memória do módulo. Com isso, você tem o quê? Não é porque pisou tudo no pedal do acelerador que vai abrir tudo a borboleta. Negativo. Vai ser aberto gradualmente, sempre trazendo o giro do motor para a melhor faixa de torque. E isso você ganha desempenho. Por quê? Concorda comigo que não é para pisar no acelerador até o final para o carro andar mais. Nem sempre isso acontece. Sabiam disso? É verdade. Analise uma curva de torque do motor. Ela começa baixa, vai subindo, depois alcança o ápice, a parte mais alta, depois começa a cair. Ou seja, não é no mais alto giro que teremos o maior torque do motor. Nem sempre é assim. Tem motores que o torque é muito bom, mas só com 4.000, 5.000 giros. Poxa, haja pisar no acelerador. Mas tem motores que com 2.000 RPMs já tem um bom torque. Então, o controle do corpo de borboleta não é um simples repeteco do sinal da borboleta, né? Não é um simples comando feito pelo pedal do acelerador. Ele é pelo pedal? Vai para a ECU e a ECU controla a borboleta favorecendo a curva de torque. Sempre raciocinem dessa forma. É assim que esse sistema funciona. Tá? Então o controle da borboleta é sempre visando a curva de torque desse motor. Bom, pedal do acelerador está onde? Claro, né? Ó, dentro do veículo, não está no compartimento do motor, fica lá dentro, junto com os demais pedais do carro, né? Vamos lá. Quando falamos em sensor do pedal, estamos abordando o componente que é acionado pelo condutor, indicando sua intenção em acelerar mais ou menos o motor do veículo. Por isso ele está no interior do carro, né? Claro, o sensor de borboleta está lá no corpo, no motor. Sensor de pedal está onde? Junto com o pedal do acelerador. Vamos lá, ó. Está aí uma foto do sensor do pedal. E ele é assim mesmo, pessoal. Ele é uma peça única. Como assim? Já é o suporte que fixa na carroceria. Já é um sensor duplo de potenciômetro que manda um sinal de tensão para o módulo. Já é a haste, já é a pedaleira. Tudo uma peça só. Não é diferente, tá? Então temos o quê? Temos uma forma de acionamento do pedal, onde que ao pisar no acelerador, já envia o sinal da intenção do condutor para o módulo da injeção. É uma forma bem sadia e rápida, né? Por quê? Pisou no acelerador, já temos a ECU, já recebe o sinal. É muito rápido. E outra, temos ali as molas de retorno, né? Tirou o pé, a mola já empurra o pedal para cima de novo. E ali, pessoal, é uma informação com grande precisão. Então esse sinal
de intenção do condutor possibilita uma adequação, um mapeamento próximo da perfeição para a ECU. Então, se tem um pedal eletrônico, temos também um corpo eletrônico, ou seja, não há ligação mecânica entre pedal e corpo de borboleta. Quem está no meio desses dois componentes importantes? A ECU. Então, o sinal do pedal não vai para o corpo. Mas antes era um cabo de aço, né? Um cabo de acelerador. É verdade. Antes era um cabo que ligava o pedal à borboleta. Agora não tem cabo nenhum. São sinais eletrônicos que saem do pedal, vai para a ECU adequa ainda, adequando, né, o mapeamento via torque e comanda o corpo de borboleta. Tá? Vamos lá falar sobre ele, sobre o pedal. Temos um pedal do acelerador, todo o conjunto formado por uma carcaça fixa no monobloco, né, está preso no monobloco do carro, a haste e pedaleira, a mola de pressão e retorno e os dois sensores do pedal. Então, primeiro, temos duas molas. Ué, por que duas molas? Uma mola dentro da outra, para na hora de acionar o pedal, conforme você vai pisando mais, vai ficando mais duro. E tem que ter uma pressão, porque ali é um potenciômetro, poderia ser uma molinha fraca, né? Poderia ser simples. Mas não, é uma mola para justamente imitar o esforço que o condutor tem para pisar no acelerador. Senão, ao dirigir aqui o Voyage, o pedal ia ser super macio. Ao dirigir uma Kombi antiga, o pedal é super duro, né? Então, o pedal do acelerador até poderia ser bem macio, mas não é, para justamente dar a impressão de dirigir como se tivesse cabo de acelerador, mola de retorno e corpo com cabo de acelerador. Então, a pressão da mola é para isso, tá? E agora, dois sensores de pedal? Aí tem uma explicação técnica muito legal. É o que? Um sistema de segurança. Pensou? Eu estou fazendo uma ultrapassagem, pisando fundo no acelerador, falha o sinal. E aí? Vou bater o carro? Vou morrer? Não. Temos dois sensores com sinal de resposta distintos. Até o positivo e negativo são distintos. Com isso eu ganho em confiabilidade desse pedal do acelerador. Então é importante também ter esse conceito, que é um sensor duplo, porque para, em caso de falhas, termos uma segunda opção, uma segunda opinião para que o veículo não pare em hipótese nenhuma. Vejam essa foto, dá para enxergar direitinho ali, ó, que nós temos, né, uma pista resistiva, formando ali um ângulo ali de cerca de 20 graus, mais ou menos, né? Temos ali uma pista resistiva. O que acontece nessa pista resistiva? Primeiro, ela é dupla. Ou seja, temos dois sinais de resposta. Conforme trabalha o cursor, ele trabalha numa pista resistiva. Só que este sinal é duplo. São duas pistas. São dois fios que saem dali. E também temos duas alimentações positivas para cada pista e duas negativas, né? Ou seja, ele é um sensor duplo perfeito. Tem um sinal positivo e negativo da pista 1. Tem um sinal positivo e negativo da pista 2. Então ele é realmente bem completo a nível de confiabilidade. Precisa, né? Por quê? Se o condutor, né, perdeu o sinal, né, o carro perdeu o sinal do pedal do acelerador, como que o condutor vai fazer uma ultrapassagem? Não consegue. O módulo entra em emergência. Ele sabe que perdeu o sinal da borboleta, os dois sinais de resposta. Abre a borboleta levemente. Não vai dar para fazer uma ultrapassagem, por exemplo, mas já dá para guiar o veículo, pelo menos para o local com segurança.
Porque ao ter um recovery, uma falha aqui no pedal eletrônico, o módulo mantém o corpo levemente aberto. É isso que acontece, tá? Entra na chamada emergência, o recovery. É uma forma de poder dirigir o carro, mesmo assim, sem poder acelerar, né? Mas dá para manobrar, para chegar até um local seguro. Isso que é interessante. Se perdeu as duas pistas, o pedal continua sendo pisado, não muda a aceleração. Ele entrou em emergência. Vamos lá. 2 sinais. Por ser de extrema importância, temos no sensor de pedal 2 respostas distintas, que se complementam e podem assumir sozinho o funcionamento em casa, né, em caso de falha do seu irmão sensor. Então são 2 sensores, positivo. Eles se complementam. É verdade. Eles se complementam. Eles não são iguais. Cada um tem uma forma de medição, uma resistência, uma tensão de resposta diferente. Então eles se complementam. Mas em caso de falha de um, o outro toca o barco sozinho. Está ali para isso. Por isso que ele é um sensor duplo. Duplo perfeito, né? Ou seja, ele é completamente isolado. Aí, mais uma vez, o conector dele, né? Dá para ver ali na parte lado direito o conector elétrico. São 6 pinos que chegam ali, tá? E o cursor do sensor, ou seja, aquele que vai marcar a posição e a tensão elétrica, está ligado diretamente à haste do pedal do acelerador, né? Ou seja, ele tem uma ligação mecânica entre a haste, que é o próprio pedal do acelerador, e esse cursor, que vai correr em cima de onde? De 2 pistas resistivas, né? Na verdade, são 2 cursores, uma pista resistiva do sensor 1, outra pista resistiva do sensor 2. Então essa é a forma que o sistema tem para fazer a devida adequação, ou seja, controles e mais controles sobre a intenção do condutor. O que foi para vocês, né? A intenção do condutor é fundamental. A intenção do condutor é importantíssimo para a ECU, para o módulo fazer o quê? Todo o mapeamento do corpo de borboleta. Observem, o sensor do pedal não é para o veículo adiantar o ponto, para injetar mais combustível. Para isso, o módulo usa sensor de rotação e densidade do ar. O pedal não é para acelerar, para injetar mais combustível. Não, o pedal do acelerador, esse importante sinal, é para comandar o corpo de borboleta. Ok? Vamos lá. Ligações que o sensor tem. Bom, são 6 fios no sensor de posição do pedal do acelerador. Pino 1, ligado ao A06 do módulo, é o positivo do sensor 2, 5 volts. Pino 2, ligado ao A08, é o positivo 5 volts do sensor 1. Pino 3, A07, é o massa do sensor 1. Pino 4, A33, resposta do sensor 2. Pino 5, A19, massa do sensor 2. E pino 6, resposta ao S1. É a resposta do sensor 1. Então temos aqui, ó, pino 2 é sensor 1, pino 3 e pino 6. Pino 1 é sensor 2, pino 4 e pino 5. Ou seja, temos aqui 6 fios independentes, cada um com sua função, seja negativo, seja positivo, e o próprio sensor em si. Beleza? Vamos lá. O que mais aqui nós temos? Ó, testes. Dá para testar o pedal do acelerador? Tem que dar, né? Se ele é um potenciômetro duplo, dá para testar o pedal. Por quê? Ele tem uma variação, né, da resistência interna. E aí podemos medi-lo em tensão elétrica. É possível medir, sim, a resposta do sensor do pedal em tensão elétrica. É um teste seguro, válido, é só saber os valores.
Também dá em resistência? Também dá. Mas acho que a tensão elétrica é interessante, que você já testa o positivo, o negativo e a resposta. Você já mata todos os fios de uma vez só. Só testar um sensor, depois o outro. Você já mata tudo, né? Mas também dá para medir resistência, porque é uma pista resistiva. Mas vamos falar de tensão elétrica. É mais seguro e é até mais fácil, né? Vamos lá. Seguindo aqui a questão da tensão elétrica desse componente, temos na primeira coluna sensor, a posição que ele está, se é livre e estacionado, e depois pista 1, pista 2. Vamos lá. Pista 1, sem pisar no acelerador, pedal livre, 0,3 volts. Pisando, 0,7. Posição, acionado, pedal do acelerador, né? 2,3 sensor 1, 2,6 sensor 2. Bom, e depois de você pegar vários relatórios, várias comparações, consigo chegar à conclusão se o sinal está fora ou errado? Não, ó, por aqui já dá para ver. Vejam, ó, o sensor 1, a pista 1, varia de 0,30 a 2,30 volts. Já a pista 2 varia de 0,70 a 4,60. Ou seja, esses sensores, né, pista 1 e pista 2, eles são complementares e um pode substituir o outro em caso de emergência. Belezinha? Tela de vocês. Ele, o painel de instrumentos do Voyage. E vamos, claro, a mais uma dica. O fato de termos dois potenciômetros significa dizer que temos um sinal complementar ao outro. Não são respostas iguais, são contrárias para a identificação de falhas e o próprio recovery, a emergência. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula e volto já já falando sobre o corpo de borboleta. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Manzini, gerente de marketing da Valclay. E a Valclay, em comemoração aos seus 25 anos e como padronização global, apresenta ao mercado de reposição automotiva sua nova embalagem. Atualmente a Valclay conta com mais de 1.100 produtos disponíveis a vocês. Caso queiram saber mais, é só entrar no site www.valclay.com.br ou no seu distribuidor mais próximo. Obrigado.